Seja bem-vindos a mais uma aula não por aqui. Não se esqueça de estar deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando com algum amigo seu que também tem um sonho de ser aprovado em concurso público. Já tivemos 3 aulas, antes dessa que ser a última. Vou estar deixando aqui na descrição o grupo do WhatsApp para você estar participando. E comenta o que você achou e quais aulas você quer ver por aqui, tá? Então vamos embora para a nossa aulinha. Artigo 103. A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades, regem por este Código, sem prejuízo nas sanções previstas em outros dispositivos legais, tá? Então, tudo que você precisa saber sobre o que você pode, não pode, deve e a consequência de cada ação sua vai estar nesse Código de Ética. Artigo 104. Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência em que implique em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN-COREN. Artigo 105. Profissional de enfermagem responde pela infração ética ou disciplinar que cometer ou contribuir para a prática e, quando cometida, por outrem dela obtiver benefícios. Artigo 106. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados ou atos omissos e dos resultados, tá? A gravidade, ela vai depender daquilo que você fez. Tá entendendo? Então, dependendo daquilo que você fez, com quem fez, como fez, aí eles vão analisar para haver a penalidade necessária, tá? Então, vamos lá. Artigo 107. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código do Processo Ético Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Artigo 108. Então, a questão da penalidade vai ser de acordo com o que está ali no Código de Ética atual. Pode mudar. Então, se mudar, possa ser que mude o código alterando, possa ser que mude a questão das penalidades, não vai de acordo com o que está ali na atualidade. Artigo 108. As penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN-COREN, conforme o que determina o artigo 18 na Lei 5.905, de 12 de julho de 1983, são os seguintes. Vamos lá para as penalidades. Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e, por último, que é o mais grave, a cassação do direito ao exercício profissional. Então, assim, dependendo do que foi feito, tem uma ordem de resultados, entendeu? Então, se for algo mais leve, você vai ter uma advertência verbal, depois você vai receber uma multa. Então, cada penalidade, da multa até a cassação, vem dizendo algumas coisas nas entrelinhas que a gente vai ver agora mais na frente. Inciso 1. A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrado no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas. Questão da multa no inciso 2. A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional ao qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. Então, é aquela questão, por exemplo, se eu paguei 130, não, a anuidade do meu estado é 196. Então, eles podem dizer assim para mim, por exemplo, se eu levar uma multa, Jéssica, você vai pagar um valor da anuidade. Você vai pagar 10 vezes o valor da anuidade. Então, se ele dissesse que eu ia pagar 10 vezes, significa que eu ia pagar, tipo, R$ 1.960. Mais ou menos isso, entendeu? Pode ser que esteja errado nos meus cálculos, mas é isso. Inciso 3. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COREN-COFEN e em jornais de grande circulação, tá? Inciso 4 do artigo 108. Continuação. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgado nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREN de enfermagem, né? Jornais de grande circulação e comunicados aos órgãos competentes. Cassação, que é a parte mais grave. A cassação consiste na perda do direito ao exercício
da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgado nas publicações do Sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Ou seja, essa questão dessas infrações aqui cai em concurso público. Então, só quem pode fazer a cassação é o COFEN, tá? As outras infrações, os CORENs, eles aplicam, mas a questão de retirar sua carteira, o COFEN, tá? Cadê? Aí aqui, cadê? A cassação consiste no ato de exercício profissional do período divulgado, tá? O inciso 6. As penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator. Então, tudo que você fizer vai ser registrado no seu prontuário, que tem lá no Corém com seu registro, tá? Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retirada no ato da notificação em todas as categorias em que foi inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso de cassação, após o processo de reabilitação, tá? Artigo 111. Eita, eu já fui pro 111, desculpa, 109, que é aqui de baixo. As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são responsabilidade do Corém. Serão registrados no prontuário do profissional de enfermagem a pena da cassação de direito ao exercício profissional. Desculpa, eu pulei aqui, porque tá bem pequenininho para eu ler. Vou ler de novo. As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são da responsabilidade do Corém. São registrados no prontuário do profissional de enfermagem. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal, que é o COFEN, no caso, que ele disse aqui, a cassação, né? Conforme disposto no artigo 18, parágrafo 1º da Lei 5.905, de 73. Então, para quem caça é o COFEN, que é o maior órgão federal, e as outras penalidades são aplicadas pelos conselhos regionais que competem em cada estado. Cada estado tem o seu conselho. Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem. Artigo 10. Para a graduação da penalidade respectiva imposição, considera-se a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e o resultado, os antecedentes do infrator. Então, tudo isso aqui é analisado, entendeu? A gravidade do que aconteceu, se você tem antecedentes de ter cometido algum tipo de infração, o dano causado, aquilo ali causou algo que levou o paciente a óbito, que deixou o paciente com algo muito grave, enfim, eles vão analisar tudo isso, certo? Artigo 111. As infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza e o ato da circunstância de cada caso. A continuação do artigo 111. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquele que venha a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros, certo? Então, do leve para o moderado já vai ter um detalhezinho diferente. Do moderado para o grave vai ter outro detalhezinho. Então, assim, vocês têm que clicar, vocês têm que frisar as palavras-chave, certo? Inciso 2. São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro. Então, perceba que nas infrações leves não tem questão de debilidade de membro nenhum. Então, se você não vê debilidade de membro nenhum, então é uma infração leve. Se a partir do momento que ele fala debilidade moderada, cadê? Infrações moderadas que provoquem debilidade temporária do membro já é uma infração moderada, certo? São consideradas infrações graves os que provoquem perigo de morte, debilidade permanente do membro. Perceba, no moderado, infração moderada, a debilidade do membro é temporária. No grave, a debilidade do membro já é permanente. E
apresenta risco de morte. Já na infração gravíssima que provoque morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Então, por exemplo, você viu lá ele falando sobre que o paciente veio a óbito. Então, isso já é uma infração gravíssima. Se ele teve um membro com debilidade permanente, ou seja, não vai mexer mais, já é algo grave. Se veio para o membro com debilidade temporária, tipo, parou de mexer, mas daqui a pouco volta a mexer de novo, algo temporário, já é uma infração moderada. E se não apresentar nada disso que eu citei anteriormente, é leve. Então, vocês anotem essa dica aí, tá bom? Artigo 112. São consideradas circunstâncias atenuantes. 1. Ter o infrator procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar minorar as consequências do seu ato. Ou seja, ele cometeu alguma coisa e ele mesmo se entregou, foi lá por livre e espontânea vontade para poder resolver a situação, tá? Isso aqui são os atenuantes. Ter bons antecedentes profissionais, realizar auto sob coação ou intimidação ou grave ameaça, no caso, ele fez algo que ele foi ameaçado, se ele não fizesse, aconteceria alguma coisa com ele, tipo isso. Realizar auto sob emprego real de força física, ou seja, alguém obrigou, através da força física, que ele fizesse aquilo. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração, ele ter chegado lá e falado, né, o que ele fez. 5. Ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos, ou seja, ele não se opôs a nenhuma apresentar dificuldade de responder o que era perguntado. Um exemplo, tá? O artigo 113 são consideradas circunstâncias agravantes. Ser reincidente você já fez algo mais de uma vez, tá? Você voltou a fazer algo que não era para ser feito. 2. Causar danos irreparáveis. 3. Cometer infração dolosamente. 4. Cometer infração por motivo fútil ou torpe. 5. Facilitar ou assegurar a execução ou a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. 6. Aproveitar-se da fragilidade da vítima. 7. Cometer infração com abuso de autoridade ou violação de dever inerente ao cargo ou função exercido profissional. Esse aqui é o 7, tá? E o 8º, ter maus antecedentes profissionais. Então, tipo, circunstâncias agravantes é tudo aquilo que é um mau comportamento do profissional, tá? Não só isso. Isso é uma palavra que eu utilizei para ficar mais fácil às vezes entenderem. E os atenuantes são questões de um profissional que ele é um bom profissional, entendeu? Ele não tem antecedentes, ele não tem reclamação, ele fez algo que foi obrigado por força física, foi ameaçado. Então, ele fez algo não porque ele queria fazer, mas porque as circunstâncias obrigaram ele a fazer aquilo. Já os agravantes é porque ele quis mesmo fazer aquilo, ou ele fez mais de uma vez, enfim. Continuação do artigo 103. Alterar ou falsificar prova ou concorrer para desconstrução de fato que se relacionam com a apurada da denúncia durante a condução do processo ético. Artigo 114. As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração a mais de um artigo. Certo? Então, aqui eles colocaram, o que é uma pena, uma advertência verbal? São esses artigos. Uma advertência, uma multa, esses artigos, e por aí sucessivamente. Então, gente, é isso. A aula hoje foi super rapidinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da infração ética, é só isso. E não deixe de estar assistindo as outras aulas que eu vou estar deixando aqui embaixo. Agora a gente vai se preparar para gravar o simulado que a gente colocou lá no grupo sobre códigos de ética. Então, se você saiu dessa aula, vai direto para a próxima, que é questões, tá? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!